Agora, nesse subtítulo, ele começa falando que seguir a Jesus não exige que você mude o mundo. Porém, a ideia de mudar o mundo muitas vezes é assumida por cristãos correlacionando com, por exemplo, ser luz. Então, eu não tenho que ser luz no mundo, o cristão não tem que ser luz, isso não significa mudar o mundo, a gente não tem que iluminar o mundo. Então, como é que fica isso, Alan? Como é que o Kevin aborda esse assunto aqui? Perfeito. É legal isso mesmo. Realmente, as nossas expectativas e pretensões, né, na caminhada cristã ficam pelo menos confusas ou misturadas nesse sentido. Ah, Acho que o modo como ele traça o roteiro do livro é interessante. Porque, primeiro, ele começa explicando no livro o que ele não quer dizer. Então, o primeiro capítulo, por exemplo, é uma descrição do que ele não quer dizer. Então, ele não quer sugerir que a gente deva viver um cristianismo de qualquer forma. Ele não quer dizer que a gente possa atingir um tipo de perfeição ao falar, né, de nós podemos ter uma vida vigorosa. Ele não quer dizer que a gente vai atingir a perfeição. Ah, e ele faz umas devidas qualificações que nos ajudam a ter um ponto de equilíbrio e de sabedoria. Então, nos primeiros 2 capítulos, ele traça uma primeira parte do livro em que ele vai fazer qualificações para nos ajudar a entender o que ele não quer dizer e depois quais são as expectativas fundamentais de uma vida cristã. No capítulo 2 ele vai pegar o primeiro livro de João, primeira carta, né? E pegar os elementos ali de respostas teológicas, morais e comunitárias para definir isso como marcas fundamentais e nos dar certeza, segurança da nossa caminhada com Deus. Depois disso, a partir do capítulo 3, ele chega numa segunda parte do livro em que ele vai traçar esses elementos, em que ele coloca com a seguinte categoria, né? Nunca são suficientes. E aí dentro disso ele vai falar sobre essa expectativa que nós temos de um cristianismo que mude o mundo. Como é que a gente adequa isso, né? A gente não tem que ser sal da terra e luz do mundo, mas ao mesmo tempo, como é que a gente vai chegar à conclusão de que você não foi chamado para mudar o mundo? O ponto é simples. É que, por vezes, a nossa expectativa de transformação cultural é colocada sobre nós como um chamado prioritário e direto, e não um chamado indireto e, nesse sentido, secundário. O que eu quero dizer com isso? O nosso chamado prioritário é para caminhar com Deus. É um chamado simples. É você ser um cristão fiel que ama o Senhor, um cristão comprometido com a sua igreja, um cristão que vive amando as pessoas da sua casa. Esse é o nosso chamado fundamental. A transformação do mundo só será possível se for da vontade de Deus, né? Se, em primeiro lugar, esses elementos simples e básicos da vida com o Senhor forem cumpridos. Aí qual é o nosso problema? E eu entendo, né? A juventude tem essas ênfases. Ele mesmo fala no livro dele, quando eu era mais jovem eu tinha esse desejo de impactar o mundo. E ele diz, de certa forma, eu ainda tenho, mas tendo atingido um pouco mais de maturidade, eu entendi até mesmo que as formas de impactar o mundo são diferentes, né? Então, não adianta querer ganhar o mundo se você ainda não aprendeu a honrar sua namorada e honrar sua esposa. Se você ainda não aprendeu a criar bem o seu filho no temor do Senhor. Então, nesse mundo de hiperconectividade e de discursos triunfalistas, a imagem de mudar o mundo é vendida para nós como é isso. Você tem que fazer grandes coisas para Deus, senão você não é um cristão suficiente. Você não é um cristão, cheio de coragem, vigor, cheio de vitória e coisas assim. Mas se a gente pensar dessa forma, a gente está excluindo da vida cristã idosas, mães, deficientes e pessoas que
podem causar um grande impacto ao simplesmente viverem a vida cristã dia após dia, com honestidade e tranquilidade dentro do seu círculo imediato. E aí eu acrescentaria, né, o Kevin DeYoung na obra não desenvolve tanto. Aliás, essa é uma obra muito legal nesse sentido de que são capítulos curtos, ela é uma obra curta, então para quem quer ter os primeiros impactos, né, de reflexão sobre essas coisas, sem ficar sobrecarregado com um livro gigantesco, essa obra cumpre perfeitamente, ela está muito, o tamanho dela, a extensão dos capítulos está bem alinhado com a ideia fundamental dela, né? Então ele não desenvolve muito, mas ele já apresenta para a gente isso. A ideia de um cristianismo triunfalista e o fardo de ter que mudar o mundo tem mais a ver com narrativas possivelmente conectadas aí com o humanismo secular, que diz que você tem que ser a sua melhor versão, você é validado pela sua performance, você tem que construir o seu nome. Isso está muito mais envolvido com essas narrativas de triunfo pessoal do que com as narrativas bíblicas de cristãos comuns servindo dentro dos lugares em que Deus lhes colocou. Sim, isso é importante a gente perceber que Deus quer que a gente sirva, Deus quer que a gente seja luz, mas não necessariamente nós temos que ser um holofote que é visto por todo mundo e que alcança toda a região onde nós estamos, mas ali no nosso dia a dia, às vezes ser luz significa ser uma pequena vela, mas estarmos ali nos enchendo do Senhor e compartilhando o que nós estamos vivendo. Porque isso é uma coisa importante também. Às vezes as pessoas que ficam tão interessadas em falar sobre mudar o mundo, como você mesmo disse, não estão vivendo o evangelho nem mesmo para mudar a própria vida, né? E se torna uma hipocrisia esse tipo de ação. Exato. Aliás, é aquela coisa, né? É muito bom amar a humanidade. É muito difícil amar o seu vizinho. Né? É muito bom desejar ganhar a África para Cristo. Mas você já compartilhou o evangelho com um cara que senta do seu lado, né? na sua sala de aula na universidade? Se isso não está acontecendo, então às vezes a gente vive num jogo de auto-engano em que a gente alimenta expectativas irreais ou fala sobre coisas grandiosas apenas como uma ferramenta de fuga das coisas mais simples e mais básicas que nos foram dadas por Deus para a gente cumprir.